Tomara que você nunca mais veja pornô. Mas você vai fazer um trato comigo. A próxima vez que você for ver pornografia, você vai orar dizendo assim, Deus, eu vou ali eu vou ali ver pornô porque o que o Senhor me deu para ser feliz hoje não é suficiente. Eu preciso de uma coisa que o Senhor não me deu. Porque Jesus não é suficiente. Porque é literalmente isso que a gente está fazendo. A gente está dizendo que eu estou tão mal, eu estou tão cansado, estou tão entediado que eu preciso de uma coisa que Deus não me deu. Ora, então o que Ele me deu é insuficiente. Agora é muito difícil fazer essa oração. Sim. Porque ela está dizendo do meu desprezo. Ela está falando do meu coração, do que eu amo mesmo. Do que eu amo mais. Porque se eu traísse a minha mulher com outra mulher, eu teria que. Ela não ia pensar no meu comportamento somente. É claro que eu ia ter que chegar com ela e falar: olha, eu transei com fulana. Ah, transou? Me desculpa. Ah, tá bom. Não, ela vai pensar em quê? Mas. Então você não me ama. O que foi que te levou a transar com fulano? Qual é a ideia que te convenceu de transar com fulano? Porque você está mas é porque eu queria prazer. Então, o nosso casamento você não entendeu como fonte de prazer, você foi buscar fora dele. Então, o raciocínio não é meramente comportamental, é um raciocínio que parte da ideia de que nós somos aquilo que amamos. Nós obedecemos aquilo que amamos. Depois a gente tem que descer e falar de idolatria, daquilo que amamos mais. Para citar mais um livro, tem um livro do James K. Smith, ele é um livro um pouco mais teológico, não é, tem uma galera que talvez sinta dificuldade, mas é um livro que se chama Você é o que você ama. Eu ia te perguntar desse James livro. K. Smith, ele é um autor... É um pouco, não é tão fácil de ler. Não é um livro fácil. Ele tem um outro que esse é como se fosse um resumo da trilogia, chama Liturgias Culturais, do mesmo autor. E aí são 3 livros. Aí ele explica melhor de como o ser humano aprende, de como o ser humano se move. É uma espécie de antropologia mesmo. Então, as referências são essas para eu trabalhar. Eu tenho um curso no Instagram que chama Colírio Project, que é colírio por causa do olhar, né? Colírio Project é por um olhar sem pornografia, no qual a gente trabalha exatamente essa abordagem. Então, a identificação da função do ídolo, a identificação do que me leva ao ídolo, e como sempre ele não entrega, né? Como eu falei, e a confrontação do ídolo, né? A partir do coração. Então, eu vou ter de confrontar. E essa confrontação é interessante, porque não adianta eu falar para você, para de buscar aqui. Eu tenho que substituir por outra busca. Eu não posso só eliminar um e deixar vazio. Deixar vazio. Não funciona. Porque senão o cérebro, quando ele vai buscar alguma coisa para preencher aquilo. E às vezes os cristãos, eles ensinam, e aliás eu ensinava assim, daqui a pouco eu vou falar de outro livro. A gente ensina às vezes o seguinte, porque tem um problema com o prazer. Então a gente tem uma visão do prazer como se ele fosse mal, carnal. É um meio que o senso comum. Então quem nem é crente tem essa ideia, né? Gozar, orgasmo, isso é coisa do mundo. Deus não gosta disso, não é uma coisa espiritual. Então, por causa dessa ideia, que é uma ideia que não é bíblica, é uma heresia, é uma grande heresia. Por causa dessa ideia, as pessoas só dizem assim, você precisa negar, né? Negar a si mesmo, está correto, só que é como se fosse uma parte só. Então ele fica só na negação. Você precisa de prazer, negue essa dieta. É igual dieta, né? Então você vai... corta o fast food. Mas é como se você dissesse para a pessoa de dieta, fala assim, corta o fast food. E não come nada. E não come nada. É exatamente isso. É exatamente isso. Porque você não deveria nem querer comer. Então, é aquilo. Corta o prazer de baixa qualidade e começa a virar espiritual para nem precisar de prazer, que você não precisa de prazer. Que história é essa que você quer prazer? Você tem que querer... É o dever. É uma corruptela do estoicismo, que se confunde com o cristianismo em alguns momentos. Estoicismo é uma filosofia grega que vai dar muita ênfase na coisa do dever. Então, o que ela está dizendo?
Você não precisa de prazer. E a Bíblia diz o contrário, que você precisa de prazer. Como eu disse, fomos criados para o prazer. E quanto mais a gente tem prazer no que Deus nos deu, mais nós glorificamos a Deus. Deus tem prazer, você glorifica a Deus na medida que você glorifica a Deus na medida que você tem prazer nele. Mas, cara, vê que isso é um monte de conceito. Eu falo demais, né? Porque quando eu falo prazer em Deus, o que a galera entende? Oração, Bíblia e ir para a igreja. Porque Deus na nossa mente é isso. Entende? A gente reduziu Deus ao devocional e à igreja. Aquilo que a gente considera religioso, espiritual. E ter prazer em Deus não tem nada a ver com isso. O que é ter prazer em Deus? Ter prazer em Deus é ter prazer em absolutamente tudo que Deus te deu, que foi dele, que veio dele. Tudo. Inclusive ler a Bíblia, orar e ir para a igreja. Isso está incluído. Isso é importante. Mas não só isso. Mas não só isso. Eu não quero dizer aqui que não é importante. Essas coisas são importantes. E devem ser fonte de prazer também. Tanto é que o salmista, no Salmo 119, ele não fica dizendo assim, nossa, como foi difícil eu completar a leitura bíblica do ano. O Salmo 119 é um salmo inteiro, é o maior da Bíblia, falando de como é maravilhoso, como é delicioso. Ele usa expressões, é como mel, é como ouro, e eu me perco, eu fico horas, eu fico maravilhado, eu fico extasiado. Tem outro salmo que fala, é como a costa suspira pela água. Então, a Bíblia ensina a ter prazer também nessas coisas. Ler a Bíblia, orar, ir para a igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me é uma maneira da Bíblia dizer, tenho prazer, estou feliz. Mas ter prazer em Deus não é só isso. Ter prazer em Deus é tudo que Deus te deu, tudo. Tudo que você tem que não é pecado é para que você glorifique e tenha prazer, e desfrute. Então, se você trabalha, lá você precisa obedecer a Deus e precisa desfrutar. Se você estuda, você precisa obedecer a Deus e desfrutar. Se você é solteiro, você precisa obedecer a Deus e desfrutar da vida de solteiro de tal forma que você obedeça a Deus, é claro. Sim, não. Porque o casado vai ter sexo, caramba, inclusive sexo para o casado geralmente é um problema. Então, geralmente não, deixa eu melhorar. Muitas vezes é um problema. Sexo do casamento não é uma coisa que acontece automaticamente. Então, você é casado, eu preciso aprender, no meu caso, tenho uma esposa, eu preciso aprender a ter prazer nela. É tão espiritual eu dizer não ao Xvideo, é tão espiritual, quanto eu dizer sim por prazer com a minha esposa. Eu preciso investir intencionalmente em buscar prazer. Isso é uma tarefa espiritual. Eu preciso buscar prazer na vida que Deus me deu. Isso inclui coisas não sexuais e, no caso do casamento, coisas sexuais. O prazer na vida toda. Eu preciso saber descansar, eu preciso saber o que produz. Aliás, se o pessoal ir se perguntar, né? Escreve no comentário 3 coisas que você tem prazer sem pecar. 3 maneiras de ter prazer que não incluem pecados, que você sabe que não está errado. É claro que essas coisas podem se deturpar e virar um problema. Sim. Tudo pode. Né? Mas eu quero dizer assim, dentro do bom senso, então, por exemplo, eu falo, eu tenho prazer em ler um livro. Eu gosto de jogar tênis. Jogar tênis. Claro, se você ficar jogando tênis todo dia, isso vira um problema. Sim. Assim como ler todo dia vira um problema. Assim como jogar videogame pode ser um negócio legal. Pode ser um problemaço. Sim. Então, é claro que essas coisas podem se desvirtuar, mas é importante você espalhar o prazer pela vida. Tira ele dessa caixa chamada pornô e espalha a busca pelo prazer. Isso é uma estratégia. Não é uma estratégia. Isso é o chamado de Deus para o homem. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdade Cast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.